Fala, meu povo! Hoje vamos conversar um pouquinho sobre Prince of Thorns. Antes de começar a falar mais sobre o livro, eu gostaria de falar uma coisa. Eu acho que eu nunca li uma coisa tão uau nessa minha vida. Esse livro aqui tem pura violência, ele é totalmente violento. Então eu recomendo assim, se você não gosta de violência, etc, não leia esse livro. Mas se você é que nem eu, que é apaixonado assim por essas coisas, você vai amar esse livro. Eu falo o livro, personagem, e eu acho que aí varia de cada um, né? Daqui a pouco eu explico isso. Esse aqui é o primeiro livro da trilogia dos Espinhos, que foi lançada pela editora Dark Side. De como eu sempre falo com todas as resenhas da editora, eu sou apaixonado por ela. Não é à toa que temos aqui atrás a biografia do Tolkien, a biografia do Stephen King, Black Sabbath, lá em cima Psicose, tem todos os livros lá aqui da Dark Side. Bom, eu comecei esse livro porque recentemente eles recentemente lançaram o segundo livro dessa saga, que é o King of Thorns, que traduzindo ficaria aqui o Príncipe dos Espinhos e o segundo Rei dos Espinhos. Ficaria um pouquinho broxante esse título, então eles resolveram deixar o nome igual. E eu falo uma coisa, ponto positivo pra isso, porque ficou muito mais chique. Esse livro vai contar um pouquinho da história do York, ou George, como preferir. Eu falo meio York, sei lá, eu vi diversas pessoas falando York, então ficou York. Ele é príncipe herdeiro de Ancred, acho que também se pronuncia assim. Só que York não é um rapaz comum, ele tem apenas 14 anos, e eu posso falar, eu nunca vi um livro com um personagem principal tenha 14 anos e seja tão sanguinário que nem ele. E uma coisa, quando você for ler esse livro, esqueça absolutamente a sua visão de rei, de príncipe que você conhece. Ou aquele muito bonzinho, ou aquele estilo Joffrey, chatinho mais ou menos. Ele é muito inteligente, ele domina totalmente a arte da guerra. Ah, mas Daniel, ele só tem 14 anos, como que ele vai dominar a arte da guerra, etc, etc. Pois é, nesse livro aqui ele domina, mas tem um porquê disso. O tempo aqui, não deixa claro aqui o tempo exatamente o tempo que se passa a história, mas dá totalmente a entender que é a Idade Média. Por esses tempos, uma pessoa de 14 anos já dominava praticamente a espada e já era um pouquinho sanguinário. O castelo dele, lá que é onde ele vivia, foi atacado por um reino rival e sua mãe e seu irmão dele foram mortos. E o pior, foram mortos cruelmente. O York não conseguia ele se mexer, ele ficava preso aos espinhos, mas felizmente ele conseguiu escapar graças à ajuda de uma pessoa que é amigo do pai dele. E essa criança de apenas 10 anos que sobreviveu se tornou nisso, e ele está atrás de vingança. Só que aí ele acha que o pai dele vai lá e vai se vingar de tudo que aconteceu. Porém não, o pai dele vai querer fazer um tratado de paz, tá tudo bem, tá legal, tá firmeza. Então o York ele fica muito puto, ele fala assim, não, eu tenho que correr por vingança, eu não aceito minha mãe e meu irmão morrer assim cruelmente e meu pai não fazer nada. Eu vou então sozinho por trás de vingança. Então ele foge do castelo em que ele vivia e ele também liberta alguns prisioneiros de lá. E ele se torna teoricamente o líder todos esses prisioneiros. E tudo isso é o pior, com 10 anos de idade. A partir desse momento, o York ele vai se tornar o pesadelo das estradas, ele vai lá queimando aldeias e etc. E você fica teoricamente meio perdido com tudo assim. Você fala, por que tá fazendo isso? Até vir toda aquela explicação bonitinha. Mas vamos combinar, essa aqui é uma Idade Média dark, porque ela é totalmente sombria. Eu tô torcendo pro escritor, o Mark Lawrence, não me decepcionar com o livro 2 e livro 3, que eu estou com muita vontade de ler. E eu até comentei com a editora lá, falei, meu Deus, esse segundo livro vai ser esplêndido, porque esse primeiro não me deixou nada a desejar. Só o finalzinho que eu achei um pouquinho enrolado, mas tem um motivo disso, senão vai ter um gancho assim pro segundo livro. Pelo menos é o que eu achei e espero que esse segundo livro seja muito, mas muito legal mesmo. Mas o que muito mais me chamou a atenção também foi a arte da Dark Side. Essa aqui é uma das capas mais sombrias que eu vi também. Eu acho que todas as capas que eu tenho sombrias são da Dark Side, sem mais. É em capa dura. A edição britânica, se eu não me engano, ela é um pouquinho mais clara. Aqui é um pouquinho mais escura. E isso eu achei um ponto positivo pra editora, já que ficou muito melhor e chama muito mais atenção. Aqui com certeza deve ser o York, eu acho. Aqui em alto relevo. E vamos agora ver como que é dentro do livro. Essa capa vermelha aqui,
aqui escrito Prince of Thorns. Tem um mapa, porque a gente está falando de fantasia e quase todas as fantasias têm mapa. E também senão você não se perde totalmente. Essa aqui é os capítulos, tem o capítulo 1, aqui tem sempre uma coroa ou um comentário assim, meio que eu chamo de extra, né? E é assim a edição do Darkseid. Vamos combinar, é linda demais, né? E a edição, o segundo volume dessa trilogia segue, parece, os mesmos padrões que esse primeiro livro. Ou seja, quando acabar a trilogia eu vou ficar muito feliz porque eu vou ter uma das trilogias com as capas mais bonitas da minha vida. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o personagem York. Ele foi um pouquinho polêmico, eu vi diversas pessoas comentando que acha meio estranho por conta da sua idade, porque ele tem 14 anos e ele não alguns fatos, algumas decisões que ele toma não são de crianças de 14 anos. Pois ele é muito cruel, ele é mais ou menos um sociopata. Muita gente fala, mas não existe criança assim. Existe sim, existe diversas crianças meio psicopatas, vamos falar assim. E o avião resolve passar aqui. Existem diversos pontos positivos desse livro. E só tem um negativo, que ele perdeu um pouquinho o ritmo no final do livro. Porém, assim, quando chegou no finalzinho, fica aquele gostinho de eu quero logo o livro 2, caramba! Então se você curte Game of Thrones, essa parte da Idade Média, etc. Curte o protagonista, onde ele é um anti-herói. Porque o que é o anti-herói? O anti-herói é o seguinte, ele é o personagem principal da história, mas tem algumas atitudes que ele toma que você fala, será que isso é bonzinho mesmo? Não sei. E é mais ou menos o Walter White do Breaking Bad. Mas então, se você gosta de tudo isso, eu acho que Prince of Thorns vai te dar tudo isso e um pouquinho a mais. Hi Brazil, many thanks for the warm welcome you've given me, Prince of Thorns and Jorg Ancraft. Brazil has been the most enthusiastic release so far. I'm very grateful. I should say thank you to Darkside Books for producing such a lovely hardback volume. I hope you all have a great time and enjoy the book.